Vamos então continuar para a terceira parte deste capítulo. Nós paramos aqui quando o Flaccus está colocando na palestra dele: a mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência, né, da providência divina, por intermédio da teologia comum, nunca pôde apreender, quer dizer, aprender e guardar para si mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. O que ele está colocando aqui é o cerne, o núcleo dos nossos problemas de crescimento. A mente infantil da Terra. Nós somos crianças, somos infantis, nós temos ideias lúdicas, a gente acredita em Papai Noel, em fada, a gente acha que vai vir alguém limpar a sujeira que nós fizemos, vai vir alguém com um pozinho de pirilim-pim-pim e sem esforço nenhum a gente vai passar a ser anjo. Isso são ideias infantis que nós temos aqui na Terra. Então a mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência, a providência divina, por intermédio da teologia comum, né, das ideias das religiões, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório. São poucos aqueles que conseguem entender que desencarnar, morrer, é só tirar a roupa. É como tomar banho, a gente tira a roupa e vai tomar banho. A gente tira a roupa, esse invólucro que nos ajuda a estudar e aprender aqui nesse planeta, e voltamos para casa, voltamos para a nossa verdadeira vida. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo tratando-se de religiosos mais avançados, guardou a prudência de viver no vaso físico, quer dizer, de viver no corpo, de conformidade com os princípios superiores que esposou. Então são poucos mesmo os religiosos que conseguem viver aqui, nesse corpo, nessa ilusão da Terra, as ideias religiosas que abraçam. Porque se o católico vivesse, os religiosos vivesse dentro dos ensinamentos, dos verdadeiros ensinamentos, o mundo seria outro. Se o muçulmano vivesse dentro do que ensina o Alcorão, o mundo seria outro. Se o judeu vivesse dentro do que ensina a Torá, o mundo seria outro. Se o budista vivesse dentro do que os ensinamentos de Buda coloca os indianos dentro do que está lá no Bhagavad Gita, no Ramayana, o mundo seria outro. A questão é que os ensinamentos vieram. Os espíritos iluminados todos, o tempo todo, desde que o mundo é mundo, tem trazido esses ensinamentos para a Terra. O problema somos nós, que não queremos ter trabalho para se modificar. A gente estuda, mas não apreende, ou seja, aprender e colocar em prática. Perdão. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo tratando-se dos religiosos mais avançados, guardou a prudência de viver no vaso físico, né, no corpo, de conformidade com os princípios superiores que esposou, os princípios superiores da religião que tem. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. O homem herdeiro presumível da coroa celeste é o condutor do próprio homem. O homem é o herdeiro de Deus e ele é o condutor do próprio homem, porque Deus age através do homem. Mas nós, com essa nossa mente infantilizada, a gente está esperando que venha a fada, ou a fada madrinha, com a varinha, com um pozinho de pirilim-pim-pim para modificar as coisas. Não, é o homem que ajuda o homem. É o homem que, através da ajuda de outro homem, vai se modificar. Eu vou repetir. O homem herdeiro presumível da coroa celeste é o condutor do próprio homem
dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem, que ainda se limita com o irracional, existem milhões de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes, né, dos mais variados tipos, das mais variadas cores, né, entre aquele que está usando o sílix, né, que é aquele que está mais junto do animal, com aquele que está já iluminado, mais próximo dos anjos. Existe uma gama de matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão, da elevação e da vitória, ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. O que ele está colocando aqui? Nós receberemos a alegria, os gozos de desencarnarmos e ao entrarmos no plano superior, termos a luz, os nossos irmãos, a nossa família espiritual iluminada nos abraçando, porque conseguimos aqui crescer e aprimorar, ou teremos a tristeza, a dor de ao desencarnarmos sermos atraídos para os planos inferiores que são compatíveis com a nossa energia e com a nossa vibração, cada um conforme a sua obra. Isso se chama livre-arbítrio, são as nossas escolhas que determinam a vida que nós levamos aqui. E a vida que nós levamos aqui determina a vida que levaremos no plano espiritual quando desencarnar. Simples assim. É a lei de atração. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O inferno é uma questão de energia, de para onde nós dirigimos a nossa energia. E Satã é a inteligência perversa que existe em nós. O inferno, o demônio, Satã, existe em nós. Da mesma forma que o céu, a angelitude, os anjos também existem em nós. É aquela historinha, né, do índio americano que coloca que existem dois lobos, um do mal e um do bem. E aí a criança pergunta, quem vai vencer a luta dentro de cada um de nós? Aquele que a gente alimentar mais. Como é que a gente alimenta o que existe dentro de nós? Através das nossas escolhas. O que alimenta o que existe dentro de nós? O que alimenta essas energias? O nosso pensamento. O que é o nosso pensamento? O fruto das nossas escolhas. É aquilo que verdadeiramente existe dentro de nós. É aquilo que nós pensamos. Pensamos, sentimos, falamos. Mas a origem é o pensamento. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Quando a gente fala que a energia não é boa e não é ruim, é para onde a gente direciona a energia, é exatamente o que ele está colocando aqui. O mal é o desperdício do tempo. O mal é perder tempo de encarnação em encarnação sem sair do lugar. É o emprego errado da força, da energia que existe em nós. A gente está com essa energia, né, com o vetor dessa energia direcionado para o lugar errado. A hora que a gente muda esse vetor, a hora que a gente muda essa energia para o lado certo, acabou. A gente vai a passos largos para o desenvolvimento, para a mudança, para o crescimento. Então, vou repetir. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor.
o sofrimento é a reparação ou ensinamento renovador. O sofrimento é a reparação. É a lei de ação e reação que é superior à lei de livre-arbítrio. Porque eu tenho, por isso, pelo livre-arbítrio, a possibilidade de escolher esta ou aquela situação. No momento que eu escolho, a lei de ação e reação entra na hora em ação. No momento que eu não escolho nada, já é uma escolha. Isso que a gente precisa entender. Ah, eu não fiz mal para ninguém. Tá, você não fez mal, mas e o bem que você fez? Ou o bem que você deixou de fazer? Porque quando as situações nos são apresentadas, ali nós temos que tomar uma decisão. Eu vou escolher fazer o bem ou fazer o mal. Ah, mas eu não fiz nada. No momento que eu não fiz nada, eu estou sendo conivente com aqueles que estão fazendo mal. Por quê? Porque no momento que eu estou em cima do muro e eu não estou fazendo nada, eu estou deixando aqueles que estão fazendo mal livres e soltos para fazer. Vamos lembrar Martin Luther King, que o assombrava não era o grito, a voz daqueles que estavam fazendo mal, dos ruins. O que o assombrava era o silêncio dos bons. Porque os bons quietos deixavam aqueles que estavam querendo fazer o mal livres e soltos para fazer o que quisessem. Então é a conivência. Seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Porque quando ficamos em cima do muro é uma escolha de ser conivente com o mal. Pura e simplesmente. E a gente precisa deixar de ser criança e entender as nossas escolhas e as nossas posições. O sofrimento é a reparação ou o ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Quer dizer, ninguém está condenado. Jesus colocou, ele veio acabar com o mal, com o pecado, não com o pecador. Então, nós temos que lutar contra as ações, contra aquilo que acontece, contra o mal, não contra o ser humano que está realizando aquele mal, porque todos nós temos uma segunda chance que Deus nos dá. Então, quem somos nós para não darmos uma segunda chance para aquele que errou? Todos nós estamos aqui reencarnados pela misericórdia de Deus, pela segunda chance que Ele nos dá sempre de nos aprimorarmos e repararmos o erro que causamos ao planeta, o erro que causamos ao mundo, o erro que causamos ao nosso semelhante, ao nosso irmão que está do nosso lado. A reencarnação é a chance de reparar tudo isso. Então nós nunca seremos condenados eternamente por um erro. Nós vamos ter sempre a chance de repararmos esse erro. Então nós também temos que dar àqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, essa chance também de poderem se reparar, de poder se modificar. Como nós fazemos isso? Através do perdão. Quando nós perdoamos, nós estamos reconhecendo no outro a chance que ele tem de seguir o seu caminho e de ter uma segunda chance de se modificar. E quando nós perdoamos, nós estamos tirando de nós a mágoa, o rancor que nos cravaria, nos cristalizaria naquela posição e nos impediria de avançar. O perdão para nós é libertador. E é sobre isso que nós vamos ver nesse livro, Libertação. Esse livro é fantástico, porque ele nos mostra o caminho para a libertação. E esse caminho é através do perdão. Nós vamos ver isso ao longo de todo este livro. Então, o que ele diz aqui: as almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constitui uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, ao erro, à dor, ao inferno. Isso não existe. Todos nós temos uma segunda chance. Misturam-se à multidão terrestre, as almas decaídas, as almas que precisam
de aprimoramento, misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências. Dentre elas é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Então, o que acontece? Essas almas decaídas, essas almas das quais nós fazemos parte, estão misturadas entre aqueles que estão mais decaídos do que nós, aqueles que estão melhores do que nós, e isso vai fazendo com que o reino de Deus fique cada vez mais longe. Por isso que a gente fala, aqui na Terra não existe bom. Aqueles que são bons estão reencarnados em outros planetas, em outros lugares. Nós que estamos reencarnados aqui na Terra, cansamos do mal. Nós estamos até aqui. Se não estamos até aqui, atolados na lama. O que acontece é que a gente está começando a botar o nariz para fora da lama, estamos querendo nos modificar, nos melhorar. Não podemos nos iludir, nós não somos bons. Este planeta é dominado pelo mal, infelizmente. E nós temos que acordar para isso e nos modificarmos, corrermos atrás do prejuízo para podermos participar do planeta de regeneração. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos pelos povos conhecidos. Então, de milênios a milênios, a região que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. Tudo está sujeito a mudança e alterações. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e as derrotas. Quer dizer, o que ele está colocando aqui? Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos. Quer dizer, essas fileiras são substituídas, eles melhoram, vão para outros lugares, vêm outros ali. Elas são fileiras que são sucessivamente, colocadas por séculos sucessivos. Elas acompanham o curso das civilizações e seguem-lhes os esplendores e experiências, as aflições e as derrotas. Existe um caminhar, é lento, mas existe um caminhar. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando. Grande benfeitor, olha a pergunta aqui que acho que qualquer um de nós faria. Grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor, compassivo e sábio, tão pavoroso quadro? Por que Deus não elimina logo isso, não modifica logo isso, não acaba logo com isso e parte só para aqueles que querem se modificar e se melhorar? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência, de tolerância e respondeu: não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Não será o mesmo que dizer por que a gente está demorando tanto para aprender? Se Deus fizer isso com eles, nós estamos perdidos, porque vai fazer conosco também, porque nós hoje somos eles ontem. Hoje, nós somos o amanhã deles, porque ontem nós éramos igualzinho a eles. É isso que o Flacos está colocando. Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Você se sente tão iluminado para dizer que dentro de você não existe nenhuma sombra, não existe nenhum malzinho ali que, se você não tomar cuidado, não vai aflorar? Libertou-se de todas as tentações que fluem
dos escaninhos, né, dos refúgios misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesmas. Quer dizer, assim como nós duelamos entre o bem e o mal dentro de nós, a vida planetária é forçada igualmente a combater nos ocultos ângulos de si mesma. Quer dizer, o bem e o mal lutam em todos os orbes, em todas as galáxias, e dentro de nós também existe a dualidade. O bem e o mal se degradia dentro de nós, até nós chegarmos numa limpeza tal que o mal não floresce, não existe mais. Nós conseguimos limpar tudo e é só o bem que vai se aprimorando. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. E é aqui que nós precisamos entender, porque o nosso senso de justiça está longe de entender a justiça de Deus. Nossa justiça ainda é muito pobre, ela ainda é muito precária, ela ainda é muito malévola, né? Nós precisamos entender que dentro da justiça de Deus existe muita misericórdia, muita benevolência, muito amor à nossa ignorância, à nossa criancice. Nós outros e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar, que nos é própria. Então nós outros, ele está falando, ele, fracos, um espírito já mais elevado, e a humanidade militante na carne, ou seja, todos aqueles que estão na erraticidade, nós encarnados e os que estão no plano espiritual e que necessitam encarnar, que é isso que é erraticidade. São aqueles que precisam reencarnar para aprender. Então nós outros e a humanidade militante na carne, todos aqueles que precisam reencarnar, não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é própria. Cada um de nós está na sua faixa vibratória que é própria, ou seja, cada macaco no seu galho, cada um dentro dos seus afins, cada um dentro da sua faixa vibratória, e a gente não tem nem ideia da imensidão dessas faixas vibratórias, do quanto nós temos ainda para crescer e para aprender. A gente não pode esquecer que nós estamos só no segundo degrau, né? Primeiro degrau da evolução é o planeta primitivo, né? É o ser primitivo. O segundo é de provas e expiações, que é o que nós estamos. Nós estamos só no segundo degrau, nós estamos engatinhando, estamos começando. Somos ainda crianças. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. Somos ainda alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. É o mal que vai se limpar, ou seja, se nós, como seres maléficos que somos, nós somos uma praga nesse planeta, um vírus nesse planeta, nós somos maus, somos nós que vamos limpar a sujeira que fizemos nesse planeta, somos nós que vamos limpar e atenuar a dor que causamos ao nosso semelhante e que causamos a esse planeta, e através de realizarmos essa limpeza e essa modificação, estamos nos limpando e nos modificando. É isso que ele está colocando aqui. Estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça por meio da injustiça aparente,
até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. O que ele está dizendo aqui? A dor, o mal existe nesse planeta? Sim, mas não existe vítima. Por quê? Porque funciona a justiça por meio da injustiça. Aquele que a gente acha que está sendo injustiçado é porque a lei de justiça está funcionando ali, ele está recebendo o que ele fez ontem. Então, o que ele diz aqui, funciona a justiça por meio da injustiça aparente. Por isso que a gente precisa entender, existe a dor, existe o mal, existe o sofrimento nesse planeta, mas não existe vítima, porque a injustiça é aparente. Até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Diante da boa lei, né? A lei de Deus. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os numes, né, os deuses, e os deuses guardiões não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar, né, para proteger criminosos. Seria injusto botar anjos para tutelar os criminosos. São seres criminosos que estão ali tutelando, são um pouquinho melhores do que eles. Então, aqueles que são um pouquinho melhores do que nós estão aqui do nosso lado como nossos mentores, como nossos auxiliares, para nos ajudar a subir um degrau. E eles estão subordinados a seres um pouco melhores do que eles, e assim vai seguindo essa hierarquia, esse degrau, essa escada que nós vamos subir. É lógico, dentro da lógica, como seria um castigo botar um anjo, um ser supremo, para cuidar de seres tão imperfeitos, tão maléficos como nós somos aqui. Os homens encarnados, de maneira geral, os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Ou seja, nós estamos envoltos por encarnados e desencarnados similares na nossa frequência, na nossa energia, na nossa cor, na nossa densidade. Nós vivemos em condomínio com encarnados e desencarnados que estão ali por similaridade, atraídos como um imã pela nossa energia, pelo nosso pensamento. Nós irradiamos o nosso pensamento, entramos em contato com todos os encarnados e desencarnados que pensam igual a nós e os atraímos para nós. Então a gente vive em condomínio, é o que ele coloca aqui. Estamos, né, partilhando, é o que ele diz aqui, com criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Nós encarnados aqui estamos envoltos por encarnados e desencarnados iguaizinhos a nós. Em razão disso, o planeta por enquanto, olha como ele coloca, o planeta por enquanto ainda não passa de vasto crivo, ou seja, de filtro, de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Então, o planeta é um filtro onde nós só vamos passar para as esferas sublimes se passarmos pelo nosso próprio crivo,
Nós somos os juízes de nós mesmos. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém, abre aspas, por agora o meu reino não é daqui, fecha aspas. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que, abre aspas, não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes, os bandos espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Fecha aspas, plano espiritual. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo julgamento da humanidade. E, entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recurso de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. Sempre através da educação, do aprimoramento, que nós nos modificaremos e ajudaremos aqueles que estão à nossa volta a também se reeducar, a também se modificar. O sacrifício do Mestre, o sacrifício de Jesus, representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, absteve-se de manejar as paixões da multidão, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada, quer dizer, enraizada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício do semelhante. Então nós vemos aqui que ele absteve-se, ele não quis, manejar a turba, ele falou a poucos, ele teve ali alguns que podiam entender as suas palavras. Não se aliou aos fariseus, aos sacerdotes, aos políticos da época, mas também não foi contra, não se juntou aos zelotes que queriam uma rebelião, como ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque ele sabia e entendia, como nós precisamos entender, que é através da política, é através da lei dos homens que se opera o progresso, que se opera as mudanças, que a sociedade avança e se modifica. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Então, o que ele coloca aqui? Sem nosso esforço pessoal no bem, sem a nossa vontade de ajudar o outro, e ali ele está falando para aquele grupo de espíritos que vão, junto com os mentores, com os espíritos elevados, aos abismos, para ajudar aqueles que estão enraizados, cristalizados no mal. Mas isso serve a todos nós. Sem o nosso esforço no bem, sem o nosso esforço para ajudar aqueles que sabem menos do que nós, aqueles que estão ainda presos, nas ideias pré-concebidas, se não houver esse esforço para ajudar, esse concurso fraterno, para que irmãos nossos provisoriamente impermeáveis ao mal, porque o mal não é para sempre. Então eles provisoriamente estão com esse escudo, estão impermeabilizados, no mal. Se não houver esse esforço para que eles se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz
potencial de que são detentores. Se não houver esse esforço, como eles vão poder se modificar? E nós temos essa obrigação de ajudar, de servir, porque nós fomos ajudados. Outros nos tiraram da lama, outros nos tiraram dos abismos para nós estarmos onde nós estamos. No fundo é isso que Flacos está colocando para eles. Nós estamos aqui hoje, né, ele, um espírito mais iluminado, o André Luiz ali junto com aqueles espíritos que estão ali, eles estão ali hoje porque outros também se esforçaram, se sacrificaram para ir em busca deles quando eles estavam cristalizados no mal. Outros foram em busca de nós quando nós estávamos cristalizados no mal e nos tiraram da lama, nos ajudaram. Então nós temos a obrigação de ajudar, de servir. É isso que o Flacos está colocando. Somente o amor sentido, crido, quer dizer, acreditado e vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Só o amor de verdade, só o amor incondicional, o amor sentido, acreditado e vivido. Não é o amor do blá blá blá, não é o amor da palavra, é o amor vivido, sentido ali na pele, no dia a dia, na transformação, que vai ser o exemplo, que vai ser o sol, que vai aquecer, que vai irradiar luz para aqueles que estão na nossa volta. Eu vou repetir. Somente o amor sentido, crido, né, acreditado e vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias, quer dizer, sem concentrar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante, evidente. Quer dizer, sem concentrar as energias da alma na direção de Deus, na direção do divino, ajustando o magnetismo ao magnetismo do universo, do maior, ajustando as nossas energias na direção do bem, é só palavra, é só blá blá blá, não vai servir para nada. É na obra, é no dia a dia, no arregaçar as mangas, é no agir que nós vamos mostrar o amor que nós temos ou não temos. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu: terei sido bastante claro? Acho que foi, né? Essa palestra dele é maravilhosa, muito clara para a gente ler e reler. Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção foi encerrada, né? Terminou a palestra. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Então, nós precisamos ler e reler sempre essa palestra do Flacos. E como o André, nós vamos adquirir novos ensinamentos, novos esclarecimentos. Vamos aprender junto com o André no próximo.